maravilhoso para a festa do Papa São Paulo VI. Recebamos, por ser hoje o penúltimo dia do tempo pascal, recebemos o penúltimo episódio do Evangelho de João, que acompanhamos durante todo o tempo pascal. Essas perguntas, 3 perguntas que Jesus faz a Pedro para fazer renascer o amor no coração de Pedro, que 3 vezes negou conhecer a Jesus. Pedro não se enganou quando ele ficou muito triste na 3ª pergunta. Ele compreendeu que a alusão de Jesus às 3 negações era bem forte, mesmo se Jesus não falou das 3 negações. Jesus é demais. Ele não falou, mas ele fez com que 3 vezes Pedro pudesse dizer: eu te amo. Por quê? Porque, como disse João na sua carta, quem não ama permanece na morte. Mas quem ama já passou da morte para a vida. E era preciso que Pedro ressuscitasse espiritualmente, confessando a Cristo 3 vezes seu amor. Foi o Espírito Santo que, no coração ferido de Pedro, envergonhado de Pedro, o Espírito Santo suscitou em 3 etapas esta volta para um amor que ia durar até o fim. Mas não pense que seja só de Pedro, não. É de todo discípulo. E nesta noite em que os seminaristas estão aqui, nesta catedral de portas fechadas, é muito bom que cada um escute essas 3 perguntas. Elas resumem de maneira maravilhosa, com uma infinita delicadeza, a nossa caminhada na fraqueza e na força que o Espírito Santo nos comunica. Na realidade, é como se Jesus resumisse em 3 perguntas o itinerário de Pedro e de qualquer discípulo. O teu também, Samuel. Teve um primeiro eu te amo. Eu me lembro dele. Quando tu deste a tua resposta para a missão diocesana. Claro que tive muitos outros sim antes. Mas aquele lá foi forte. Porque não fácil. Aos 17 anos de largar pai e mãe, largar sua cidade, largar seu jeito de viver. E entrar na missão diocesana. Eu te amo, Senhor. Esse primeiro eu te amo, ele está cheio de medo, mas também de muita alegria. É o fruto do encontro de 2 liberdades. A infinita liberdade de Deus que te escolheu e a tua pequenina liberdade que se entrega. Temos isso também no namoro, dizem. Tem também isso no namoro, quando aos poucos 2 liberdades começam a se descobrir, começam a se revelar um ao outro, começam a manifestar as próprias riquezas, mas também as limitações. O tempo do namoro, se ele é bem vivido no infinito respeito do outro ou da outra, ele contém isso. A experiência das nossas limitações e a experiência das nossas riquezas que encantam o outro. Na amizade com Cristo não é diferente. Nós sabemos o que é, o que foi e o que será a fidelidade de Cristo à cruz. Mas sabemos o que da nossa caminhada. Quando cada um de nós entrou na missão diocesana pela primeira vez, porque sabia muito pouca coisa.
ter ouvido falar do que acontece lá, da mudança interior, dos passos para frente. Tá bom, mas seguir a Cristo e também carregar a nossa cruz e exige algo mais do que os sentimentos. Sentimentos vão e vêm, como as folhas das árvores do vento. Sentimentos vão, não se pode contar com eles. É preciso uma decisão. Eu te amarei, Senhor. É muito mais que um sentimento, uma decisão. Ela pode ser pronunciada em tempo de chuva como em tempo de sol que arde. Mas é uma decisão. O sentimento é apenas a pré-história do amor. Fazemos esta experiência na vida consagrada, como outros fazem a experiência do amor humano. Mas por que então? Uma decisão. Porque o segundo eu te amo, quando os sentimentos se formam, como as folhas levadas pelo vento. O segundo eu te amo, é o da decisão. Eu te amo e te amarei. O prazer imediato e espontâneo se esvazia que nem um tanque de água. Ele precisa ser substituído por uma decisão firme. Eu quero o teu bem. Eu quero mais o teu bem do que o meu bem. Pois o meu bem é exatamente querer o teu bem. E esta é uma decisão na gratuidade e na gratidão. Como a gente falava ontem, eu te ajudarei a crescer e colocarei toda a minha amizade para isso. Isso é no amor humano, mas é também nesse amor sobrenatural de Cristo, que pelo Espírito Santo cria raízes em nós. Tem algo divino. Este segundo eu te amo. Ele tem motivações bem superiores às do início, mas era preciso passar pelo primeiro grau antes de entrar no segundo. Motivações que são mais do que o imediato, que são mais do que o interesse pessoal. Eu quero te ser fiel. Eu quero agradar a Deus e me tornar, sendo-te fiel até o fim, me tornar realmente o que Deus sonha que eu seja. Eu vou ultrapassar o meu bem pessoal, o meu interesse pessoal, que só favorece a mim mesmo. Aí, quando a gente supera isso, tu já percebes algo divino. Tu estás nas motivações de Jesus. E as motivações de Jesus estão em ti, são elas que te moldam, tornando-te maior que a ti mesmo. Sim, maior do que a ti mesmo. Por Cristo em ti e tu nele. Cada um de nós já fez esta experiência nos momentos de desânimo, o sentimento que invade desânimo. Tu dizes, vou continuar. Nos momentos de fracasso, quando tu tens vontade de largar tudo, volta para trás. Cuida de ti. Quando tu procuras algo mais do que teu interesse pessoal numa audição que deve ser feito. Quando tu pedes graça de ser mais forte do que a tentação que vem bater da tua porta. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tu vês o ponto divino e o Espírito Santo em ti. Essa decisão da segunda etapa é capaz de te fazer atravessar desertos.
Isso é o ser humano. O bicho não é capaz disso. O bicho não é capaz disso. Só o ser humano que tem Deus e sua graça santificante do coração e as graças que vêm se acrescentar para te dar na hora certa o que tu precisas do jeito certo, respondendo assim à tua esperança. São coisas belas que manifestam a grandiosidade do ser humano. É só olhar para Cristo na cruz, é só olhar os mártires, os confessores da fé, que sem estar mártires foram capazes de ir até a prisão por causa de Cristo. E os santos da porta do lado da tua casa, que nessa fidelidade cotidiana eu até o fim. Isso é divino, tu não podes perder isso. É a tua maior dignidade que aos poucos aparece, que muitas vezes tu não enxergas, mas teus outros começam a enxergar. E finalmente, evidentemente, tu compreendes porque Jesus o anuncia a Pedro aqui, o terceiro, eu te amo, o termo da vida humana, quando parece que nós somos totalmente desapropriados até de nós mesmos. Tu escutaste essas palavras? Pedro, é verdade te digo, quando tu eras jovem, tu te exigias e ias para onde querias. É a beleza da juventude. Essa iniciativa, essa capacidade de criatividade no amor. Quando tu fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Foi o que aconteceu a Pedro na colina do Vaticano, quando foi crucificado por sua fidelidade a um louco chamado Cristo, que mereceu a cruz. Então, tu percebes, desapropriado de tudo que tu deves deixar a Páscoa, se realiza totalmente a ti. E tu dizes, pela confiança que tu sempre colocaste em Cristo e nunca te decepcionou, tu dizes, és-me aqui, Senhor, para o testemunho total. É o momento do mistério pascal que criou raízes em ti ao longo de toda a caminhada e que um dia vai manifestar a plenitude do seu poder, da plenitude da tua oferta àquele que te chamou e te amou mais do que tu amas, tu te amas a ti mesmo. E Paulo VI encarnou isso. Conheci ele sendo jovem seminarista em Roma, homem acabado. Não tanto como João Paulo II, como vocês sabem, mas Paulo VI parecia carregar nas costas o peso do mundo, mas dizendo assim, eu creio, eu espero nele, eu te amo, Senhor. Amém.